temos que ver o todo. Ontem eu falei que quando nós lembramos da pessoa do Senhor Jesus, nós lembramos do seu nascimento, lembramos da sua morte, lembramos da sua ressurreição, lembramos que ele há de vir. E é óbvio, e o irmão usou um termo que disse assim: quando nós caminhamos por esses trechos todos durante a ceia, nós vamos passando por vários momentos durante a ceia. Por exemplo, se nós lembrarmos do nascimento do Senhor Jesus e abrirmos então em Lucas, capítulo 2, vejam como foi. Não é um momento de tristeza, mas de alegria. Então, imaginando que nós vamos passar por vários momentos durante esta reunião, né? Podemos ter vários temas, inclusive, durante essa reunião. Quando nós lemos capítulo 2 de Lucas, nós vemos lá no versículo 13, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então é um momento de alegria. Mas é óbvio que quando nós vamos para Lucas, e nós olhamos no capítulo 23 a morte do Senhor Jesus, como em outros evangelhos nós vemos como foi, como por exemplo no versículo 46 ou no versículo 44, já era quase a hora sexta e houve escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se o véu pelo meio, o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. É óbvio que se nós passamos por esse texto, nós vamos estar comovidos. Quando nós vemos a crucificação do Senhor Jesus Cristo na cruz, a morte dele, isso nos comove. Então nós temos aqui um contraste importante. E nós caminhamos na ceia. Então nós temos que ter uma visão do todo. Vamos continuar. No capítulo 24, por exemplo, no versículo 11, 12, depois que eles receberam a notícia de que o Senhor Jesus estava ressuscitado, olha como esses irmãos se comportaram. Versículo 11: tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Qual é o sentimento? O Senhor Jesus havia ressuscitado. Nós passamos por todos esses pontos. E quando vamos para Atos capítulo 1, vamos ler lá, Atos capítulo 1, versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Qual era o sentimento daqueles irmãos? O Senhor ressuscitado, qual era o sentimento? Um sentimento profundo de alegria, de prazer, de gozo. E mais, e comendo com eles, determinou-lhes que não se assentasse de Jerusalém, etc. Vamos para o versículo 9. Dita essas palavras, estou pulando os textos aqui, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim verá de modo como ouviste subir. Qual é o sentimento? De esperança, de expectativa. Então, quando nós estamos nessa reunião, passamos por vezes por vários desses aspectos. Então, nós dizemos que é só contrição, seria correto? Não. Dizermos que é só alegria, é correto? Depende do texto. E depende daquilo que o Senhor está nos dando naquele momento. Não é mesmo? E aí, quando a gente vê esses textos, a gente vê essas colocações, nós vemos como o Senhor é maravilhoso. Porque Ele deixou esse momento para nós, para que nós pensássemos no todo, que nós tivéssemos todo tipo de sentimento. E que assim como assim como devemos ter o sentimento de contristação, de tristeza por vezes, quando vemos a morte do Senhor Jesus Cristo, também não saiamos dessa reunião sem pensar na vitória do Senhor Jesus Cristo. Não é lindo isso? O Senhor Jesus pensou nisso, e por isso Ele nos deixou esta reunião, para que nós pudéssemos fazer todas essas lembranças. É muito lindo. Un versículo más, pensando en el anuncio, la muerte del Señor anunciáis. Mais um versículo ainda relacionado com a frase que anunciáis a morte do Senhor. Y también pensando en lo que leímos en Apocalipsis 5, Pensando também no que acabamos de ler em Apocalipse capítulo 5, es una expresión muy conocida en la epístola a los Efesios. é uma expressão muito conhecida na carta aos Efésios Y creo que muy leída en la reunión de adoración. e creio que também é muito lida na reunião de adoração. Capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Capítulo 5, Efésios 5, versículo 2. Leemos en la segunda línea: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nós lemos a partir da segunda linha: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Capítulo 5, versículo 25. 5, 2. 5, 2. Tá certo. Recordamos entonces lo que estábamos viendo ayer, la noche que fue entregado. Recordando então o que nós vimos, contemplamos ontem, na noite em que foi traído, Entonces se entregó a sí mismo por nosotros, ou também usando a versão que diz, ele foi entregue, mas aqui ele se entregou por nós. y después el versículo dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. E continuando aqui, Efésios 5:2, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. También vemos entonces en ese acto, en ese memorial, en ese anuncio, Vemos também nesse ato, nesse memorial, nesse anúncio, también Dios recibió olor fragante porque Él se dio como un sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante. que Deus também recebeu o cheiro suave, recebeu a sua parte em cheiro suave, pois ele, o Senhor, se constituiu nesse cheiro suave para Deus. Y también eso es el tema en la reunión de adoración, E esse também é o tema da reunião da adoração, de presentarle de alguna manera a Dios las excelencias y el perfume suave que es la persona del Señor Jesús, hablarle de Él. e apresentando ao Senhor Jesus as suas fragrâncias, o seu cheiro suave a Deus. Isso é adoração. Quero aproveitar que já
capítulo. A partir de um pensamento que nosso irmão mencionado agora há pouco, quando nós pensamos em nossos pecados, que foram os responsáveis pela morte do Senhor, realmente vem tristeza por nós. Mas gostaria de apontar dois detalhes em relação a isso. Primeiro, que essa tristeza pela morte do Senhor pelos nossos pecados não deve ou não deveria acontecer apenas nesse momento, no domingo de manhã, por exemplo. Senão que deveria ser a cada momento da nossa vida. E essa recordação nos guardaria de cometer muitos pecados. Mas, especificamente na reunião do Partir do Pão, é bom lembrarmos desse ponto. Porém, existe um perigo nisso aí. Que em vez de nós nos ocuparmos com o Senhor, nós ocupamos conosco, com nós mesmos, com nossos pecados, com nossa salvação, com nossas bênçãos. Quem está em destaque sou eu e não o Senhor. Então também temos que guardar-nos de repente permanecer nesse trilho e esquecer do Senhor, porque é dele que nós devemos enfrentar. Talvez uma passagem do Antigo Testamento nos ajude um pouco. Ela é bastante lida também, nessa hora, Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26. Ali nós temos, como sabemos, a apresentação do cesto das primícias. E o israelita que traz esse cesto e o entrega para o sacerdote, diz alguma coisa no versículo 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Em outras palavras, um pecador miserável fui eu, sujeito ao juízo de Deus. Nos lembramos dos nossos pecados. Mas, o que diz no versículo 11? E te alegrarás. E creio que se nós aplicamos isso à reunião do Partir do Pão, é verdade que não é possível desassociar o pensamento de que foram os nossos pecados que levaram ao Senhor à cruz. Porém, essa lembrança, esse pensamento não deve ocupar um tempo desnecessariamente grande, porque perdemos o foco do Senhor, perdemos de vista a pessoa do Senhor, e é a ela que devemos exaltar e lembrar. E como também já foi falado, gostaria de reforçar, nós nos alegramos pela sua vitória, porque pela sua morte ele venceu a morte e venceu a Satanás. E estes dois inimigos, que são nossos inimigos, também, são inimigos vencidos. E nós nos alegramos pela vitória do Senhor sobre esses inimigos. E
mais uma vez temos então ao Senhor, a sua pessoa, a sua vitória em nossa frente. Eu gostaria de só compartilhar um pensamento. Paulo está falando de um ato, de um momento, e nós estamos falando de uma reunião. A reunião em si, ela pode andar para lá e andar para cá, e ela acontece isso, mas então nós estamos nos reunindo errado. Paulo está falando do momento de partir o pão, e nesse momento o meu coração tem que estar na morte do Senhor. Se naquele momento de partir o pão, o meu coração não estiver na morte do Senhor, aí eu estou desassociando o que Paulo está ensinando. Porque se a reunião em si não estiver em segundo plano, o que acontece nesse momento não pode tomar a importância do ato. Nós vamos para a reunião, se não tiver nenhum hino, se não tiver nenhuma leitura da Bíblia, o memorial tem que estar presente em nosso coração. Nós estamos aqui falando de reunião, e Paulo está falando da atitude do momento de partir o pão. Então, se chegarmos aqui amanhã, tivermos o pão, tivermos o cálice, mas ninguém pediu um hino, não passarmos por nada disso, não significa que o memorial não existiu. Porque o memorial está na atitude de partir o pão e tomar do cálice. É o que eu consigo ler na minha Bíblia em português. Nós estamos falando de uma situação, mas eu consigo ver um momento, e nesse momento a morte está colocada diante de nós. Somente para agregar, o memorial consiste de dar graças, o Senhor deu graças, partir o pão e tomar um cálice. Meine Mutter sagte früher oft, Minha mãe antigamente falava muito, wenn ich aus der Schule kam, quando eu voltava da escola, zuerst die Arbeit, primeiro o trabalho, dann das Spiel. depois o brincar. Versteht ihr, was ich sage? Estão entendendo o que estou dizendo? Spiel haben wir gerne, aber Arbeit nicht. Spielen haben wir gerne, Arbeit nicht. Gostamos de brincar, mas não gostamos de trabalhar. In Johannes 12 spricht der Herr Jesus von einem Weizenkorn. Ich würde gerne die Stelle lesen, Johannes 12, Vers 24. Em João 12, versículo 24, o Senhor Jesus fala de um grão de trigo. Das Weizenkorn muss sterben. Ja, bitte lesen. Versículo 24, e em verdade vos digo, bom, ele diz, o grão de trigo deve morrer. Né? Então vamos à leitura do versículo 24, João 12, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Das Weizenkorn kam auf die Erde, der Herr Jesus kam auf diese Erde und muss sterben. O grão de trigo teve que morrer, o Senhor Jesus veio a essa terra e teve que morrer. Im zweiten Teil, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. A segunda parte, morrendo ele, produz muito fruto. Wir sind alle gerne mit der Frucht beschäftigt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, hilf mir hier, schenk mir hier eine Gebetserhörung. Ja. Nós gostamos de estar ocupados com o fruto. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me ajuda aqui. Senhor, o que e assim por diante. Aber was ist davor geschehen? Mas antes disso, o que aconteceu? Spricht zweimal hier in dem Vers von Sterben. Wenn es aber stirbt. Nesse versículo ele fala duas vezes de morrer. Se o grão morrer.
Jetzt lesen wir noch eine Stelle aus 1. Korinther 15. Aí nós lemos uma passagem de 1 Coríntios 15. 1. Korinther 15, Vers 55 1 Coríntios 15, versículo 55 bis 57. até o 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Kannst du am Ende lesen von 54. Verschlungen ist es. Já ao final do versículo 54, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. In Vers 56 lesen wir, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. No versículo 56 nós lemos: o aguilhão da morte é o pecado. Und sehen wir, Sünde ist etwas, was wir nicht gerne hören. Nós vemos aqui, pecado é uma coisa que nós não gostamos de ouvir. Wir tun es sehr leicht. Nós praticamos com facilidade. Aber wir hören nicht gerne, das ist Sünde. Mas nós não gostamos de ouvir, isso é pecado. Und genau für diese, deine, meine Sünde ist der Jesus ans Kreuz gegangen. E justamente por esse teu e meu pecado, o Senhor Jesus foi à cruz. Dafür ist gestorben. Para isso ele morreu. Wir brauchen in unseren Versammlungsräumen keine Kreuze, wir brauchen keine Denkmäler. Nós, nos locais de reuniões, nós não precisamos de cruzes, de símbolos que nos possam lembrar. Aber für uns persönlich müssen wir wissen, mas para nós pessoalmente precisamos saber. Für meine Sünde ist der Jesus ans Kreuz gegangen. Por meus pecados, o Senhor Jesus foi à cruz. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie ich in der Woche, was ich getan habe, sondern einfach diese Tat. Für meine Sünde ist der Jesus ans Kreuz gegangen, in den Tod gegangen. Independente do que eu fiz na semana ou deixei de fazer, mas nesse dia lembrar, por meus pecados o Senhor entrou na morte. Und diese Tat will der Herr Jesus, dass wir uns Sonntag für Sonntag erinnern. E desse ato, desse acontecimento, o Senhor Jesus quer que nós nos lembramos domingo após domingo. Warum hat der Jesus das vor dem Kreuz eingesetzt? Das wäre doch viel besser gewesen nach dem Kreuz. Por que o Senhor Jesus instituiu isso antes da cruz? Poderia tê-lo feito depois da cruz. Aber vor dem Kreuz, dadurch ist das noch viel wertvoller. Mas pelo fato de tê-lo instituído antes da morte, o torna ainda mais precioso. Dieser schwere Weg zum Kreuz lag noch vor ihm und er setzt dieses Mal ein. Aquela dura caminhada em direção à cruz o torna. Aí estava diante dele ainda. Und seht ihr, wenn wir dann Sonntag für Sonntag zusammenkommen und diesen Tod verkündigen, então quando nós, domingo após domingo, nos reunimos e anunciamos essa morte, dann geht es seinen Tod, den Herrn Jesus. Trata-se da sua morte, do Senhor Jesus. Versteht ihr etwa? Versteht ihr, wo wir hinkommen sollen, wenn wir den Tod des Herrn Jesus verkündigen? Es geht nicht um uns. Entende aonde que nós queremos chegar, aonde que nós devemos chegar? Não se trata de nós. Natürlich ist es für meine Sünde gewesen, aber es geht um ihn. Er hat den Tod besiegt. É claro que foi pelos meus pecados, mas se trata dele. Ele é que entrou a morte, ele que foi vitorioso. Und darum sind wir mit ihm beschäftigt. E por isso nós nos ocupamos com ele. Und sehen den ganzen Leib. E vemos todo o corpo. Ist das nicht was Gewaltiges? Não é algo assim enorme. Es ist etwas, was wir nur mit ganz schwachen Worten zeigen und sagen können. É algo que nós não temos palavras para expressar. Aber diese Minuten hier geben uns etwas Gelegenheit über diesen Preis, den der Jesus bezahlt hat. Mas esses minutos aqui nos dão a oportunidade de refletir um pouco no preço que o Senhor Jesus pagou. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Onde está, ó morte, a tua vitória? Wenn man mit Menschen redet, Quando falamos com as pessoas, es ist oft schwierig, mit ihnen über Gott zu reden.
é difícil, às vezes, de falar com eles sobre Deus. Aber frag sie mal, was passiert mit dir, wenn du stirbst? Mas pergunte para eles o que vai acontecer com você se você morrer. Dann zuckern sie. Das haben sie nicht gerne. Não gosto dessa conversa. Wo kommst du hin, wenn du stirbst? Aonde que você vai se você morrer? Dann zählt keine Kirche mehr, dann zählt keine Religion mehr. Wo kommst du hin, wenn du stirbst? Então, aonde que você vai se você morrer? Porque religião não conta, igreja não conta mais. Und darauf haben wir Christen eine Antwort. E nós, crentes, temos uma resposta para isso. Ist das nicht wunderbar? Não é maravilhoso? Ist das nicht was Gewaltiges? Não é algo assim imponente? Und wir wollen uns nicht auf Kirchen, auf Religionen, auf Streit einlassen, sondern wo kommst du hin, wenn du stirbst? Mas nós não queremos entrar em discussões ou falar de religiões ou de igreja, mas a pergunta é, aonde é que você vai estar quando você morrer? Vater, vergib ihnen. Pai, perdoa-lhes. Das war das letzte Wort. Foi a última palavra. Vater, vergib ihnen. Pai, Denn sie wissen nicht, was sie tun. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Weißt du, was du tust? Você sabe o que você faz? Weißt du, was du tust, wenn du am Sonntag zusammenkommst? Você sabe o que você faz quando você chega a reunir no domingo? Weißt du, was ein Preis das bezahlt ist? Was der Herr Jesus für einen Preis bezahlt hat, wenn wir Sonntag den Tod verkündigen? Você sabe do tamanho do preço quando no domingo anunciamos a morte? Wenn du morgen den Tod des Herrn Jesus verkündigst, Quando você amanhã anunciar a morte do Senhor, dann vergiss alles. você esquece tudo, Aber denk an ihn. mas pense nele. Kam, Ele veio für dir eine Errettung, eine Erlösung zu schenken. para te dar uma salvação, uma redenção.